Paz do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Estamos aqui hoje para gravar o nosso 10º vídeo da nossa campanha, referente ao nosso mês de outubro, para você ter um outubro abençoadíssimo. E é um tema muito bacana, muito interessante, que é o que fazer nas crises. Hoje a gente vai ver esse tema e, como o pastor falou, ele é muito importante porque pode decidir, o nosso dia de amanhã. Hoje a gente vai ler em Romanos 12, versículo 12, diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então você vê que o apóstolo Paulo ele fala assim: sejam pacientes na tribulação. Então quando você está em crise, a palavra de Deus fala para você manter a calma. Então é a primeira coisa que você precisa pensar: não, eu preciso ficar calmo. E quando a gente fica agitado, não resolve nada e a gente não consegue ver as outras saídas, A gente não consegue pensar em nada. E a gente também precisa pensar que nem todos os problemas têm uma solução imediata, vai se resolver naquele momento, que você quer. Muitos problemas a gente vai conseguir resolver parte deles, A gente fala assim, não adianta às vezes a gente tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. Então tem hora que não tem como você tentar encaixar a solução que você quer naquele momento, porque não vai se resolver. Então a primeira coisa que a palavra nos ensina é sejam pacientes, Mantenha a sua calma. Ah, mas não é fácil, é verdade, mas tudo é um aprendizado. Você caiu e levantou mais de não sei quantas mil vezes para aprender a andar, então a gente não pode desistir de aprender. Outra dica que a gente tem é: você tem um problema? Pegue o seu problema, olhe para ele e vejam as partes que você pode resolver. Porque talvez você tenha um problema que você não pode fazer tudo, mas alguma coisa você pode fazer. Porque ou de uma ou outra, ou a gente exagera e resolve da pior maneira, ou a gente também não faz nada, porque a gente acha que não vai conseguir resolver. Resolver problemas em partes é igual quando a gente está fazendo palavrinha cruzada. Quando você não sabe ali a palavra, mas você acerta ali uma, você já fala: nossa, agora eu estou na direção certa, Porque uma palavrinha ali já te lembra outra palavrinha. Então a solução de problema, gente, também é assim: resolve um. De um, às vezes você consegue já ter a direção do que você pode fazer e resolver outro. Não adianta a gente tentar abraçar o mundo na crise, A gente precisa ter esse olhar, de eu faço uma coisa e as outras coisas elas vão acabar acontecendo, E também o resultado de você conseguir resolver uma parte, resolver um problema, querendo ou não, ele vai te motivar, vai mostrar que você consegue, vai te motivar a ir para o próximo problema. Para o próximo problema. Então, o que você pode pensar? Você pode pensar assim: gente, eu estou com esse problema, como que eu posso minimizar ele? Quem eu posso pedir ajuda? Quais as pequenas mudanças que eu posso fazer? Sempre na nossa mente, pensando que crises são oportunidades. Às vezes o nosso maior problema é que quando a gente está com alguma coisa pendente, a gente logo quer o resultado, mas a gente não se habilita a olhar o processo, enquanto a gente caminha. Aproveitar o processo da aprendizagem. A gente já quer logo resolver. E Deus trabalha muito nos processos, Tem uma frase da Edmeia, a doutora Edmeia, ela fala: frustração nos nossos planos avança nos planos de Deus. E por muitas vezes, esse sentimento da gente se sentir fracassado é o que mais nos atrapalha, A gente se sente muito fracassado porque não conseguiu. E aquele fracasso pode ter nos beneficiado com uma porta desconhecida, que é a velha história da vaquinha, que morre e era o único sustento da família, e através daquela morte a família se recupera, ela prospera. Então isso é muito importante, não se sinta fracassado. A gente só é fracassado quando a gente não aprende com o erro. Se a gente não aprende, realmente a gente fracassa. Outra coisa que você precisa levar com você, que a Bíblia fala, ela diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante. Filipenses. O que ele está falando? Paulo está falando que, olha, não adianta você olhar para trás, Olha para o seu hoje, avança, porque o passado ele não pode nos assombrar.
né? O passado, ele serve para aprendizado. Então, se você fica lembrando sem ter algo construtivo, a Bíblia já está falando para você não fazer isso. A Bíblia também dá-nos outro conselho em Eclesiastes 7:10. Ela diz assim: não diga, porque os dias passados foram melhores que os de hoje. A Bíblia é perfeita. Por quê? A gente gasta muito tempo com memórias do que aconteceu ontem. Então a gente fica lembrando daquilo e não planeja o nosso hoje. A gente tem mais de 51 mil pensamentos por dia. E a gente gasta muito eles no ontem e no amanhã. E a gente não foca no nosso hoje. O que eu posso fazer hoje, né? E a própria palavra de Deus, em Mateus 6:34, vai falar, olha, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia é perfeita. Nem o que ela está nos ensinando? O amanhã já passou, aprende com o que aconteceu, está vivendo um problema, uma crise, vê o que você pode fazer hoje. Não vai dar para fazer tudo, mas faz o que dá. E amanhã é outro dia, né? Outra coisa que a gente tem que pensar é que você está numa crise, e mesmo numa crise, você não precisa ser infeliz, né? Ter esse sentimento de infelicidade. Porque a alegria, ela não é um caminho longe. A gente fala, eu queria ser uma pessoa alegre. Não, é um caminho que você aprende a trilhar dia após dia, né? De você agradecer a Deus pelo que você tem hoje, né? Não só focar no que você não tem. Você se alegrar com aquilo que você tem. Tem um autor, que é o Tommy, ele fala o seguinte, que o filho dele quebrou o braço. E o filho dele começou a ficar muito triste, porque ele não poderia fazer um monte de coisa. O que ele fez? Ele pegou o filho dele e fez o filho dele escrever 21 coisas que ele conseguiria fazer com o braço quebrado. E o filho dele foi se alegrando nisso. E todas as vezes que o filho dele ficava triste, o pai dele pegava aquela lista, eles refaziam uma outra lista, e aquilo ali o filho dele ficava feliz novamente. Então, quando você estiver numa crise, faça uma lista, se você estiver triste, do que você tem para agradecer, o que você pode fazer naquele dia. Por quê, gente? Por que isso é tão importante? Por que a gente está gastando, né, na outra e nessa para falar sobre a mente, para falar sobre crise, problema? Porque a neurociência fala que todo pensamento que você tem, ele emite sinais elétricos para o seu corpo. Então, por isso que quando a gente está com um problema, a gente não consegue dormir, a gente perde o sono, a gente tem taquicardia. Então, o que a gente faz é muito importante quando a gente está passando por problemas, né? Porque vai moldar o nosso dia, vai moldar cada passo que a gente tem. E se você não estiver legal, se você não estiver calmo, você não consegue ter uma boa solução, ter uma boa saída, né? Então, assim, a melhor solução é a gente focar, é a gente olhar para Deus, é a gente agradecer, né? É a gente passar essa crise de uma maneira que a gente sabe que tudo vai passar. Se a gente fizer a coisa certa, tudo vai passar. Se a gente não mudar isso, a felicidade, ela sempre vai depender das circunstâncias. Se minha vida está legal, eu sou feliz. Se minha vida não está legal, eu não sou feliz. E a felicidade não pode depender da circunstância. A alegria não pode depender. Por quê? Porque é do Senhor a nossa força, né? A alegria vem de Deus. Então a gente precisa falar, Senhor, me dá essa alegria que o Senhor tem, né? Deixa eu viver ela, deixa eu ser grato ao Senhor por ela, né? O mínimo que a gente pode fazer é ter essa gratidão. Você não pode ter medo sem ter pensamento de medo. Você não pode se preocupar sem ter pensamento de preocupação. Se você está preocupado, você está pensando na preocupação. Se você está com medo, você está pensando no medo. E você não pode ser alegre se você não tiver pensamento de alegria, né? Então, isso aí é uma mistura que você tem que aprender a lidar. E a prática, com a prática, você vai ver o quanto você vai melhorar. Então, se você está passando um momento de crise, olha para a palavra de Deus, né? Ela está falando, mantenha calma, se alegre, né, na sua tribulação, não se preocupe. O que é isso, gente? Se chama fé.
se chama confiar no Senhor, é fazer a nossa parte e entregar as outras coisas a Deus. Ele fala, cuida das minhas coisas, que eu cuido das tuas. Né? Ele fala, olha, se eu cuido dos lírios, né? Se eu cuido dos passarinhos, eu não vou cuidar de você. Então a gente está falando de um pai que quer cuidar de quem tem compromisso com ele. Então a chave disso tudo é o nosso amor a Deus, é o quanto a gente separa, né, de tudo que nós temos para doar a Deus, para a gente mostrar a Ele a nossa gratidão. Então rompa na sua crise, não se desespere e não deixe ela tomar conta, né, do seu dia, tirando você do foco do que o Senhor pode fazer para você. Então essa é a nossa palavra de hoje. Amém, glória a Deus. Que palavra abençoada, é uma palavra que nos incentiva a prosseguir, né, a vencer. Vamos estar orando agora, feche seus olhos. E só lembrando, pessoal, que quem não viu, né, a anterior, tá aqui em cima, ó, vai aparecer aí para você clicar e lá ver, né? Isso aí, não perca. Aí se você não começou ainda a fazer os 12 dias de campanha, né, você pode voltar, tem lá todos os vídeos, comece no primeiro dia e comece agora, dá tempo de você mudar a sua história ainda. No final do vídeo vai aparecer a playlist dos 12 dias que você pode começar. É isso aí. Vamos lá? Feche seus olhos. Pai querido, queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade, ó Deus, de falar da Tua Palavra, pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra, Deus. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor sempre tem nos ensinado, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos instruído, ó Deus. Verdade, e diante do que fazer na crise, nós sabemos que precisamos, ó Deus, ter bons pensamentos, e bons pensamentos, ó Pai, sempre estão melhores quando são guiados pelo Senhor, ó Deus. Então nós queremos entregar a nossa mente ao Senhor, nós queremos pedir a Tua orientação, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a sempre acreditar, ter fé, Deus, e certeza de que em Cristo somos mais do que vencedores, ó Deus. Muito obrigado por tudo, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus, tchau, até a próxima. Tchau, até mais. Uma vez gravar o nosso 10º vídeo. Não